Bom dia, pessoal. Bom dia. Como é que vocês estão? Bom, Luiz Felipe de Sá aqui na área. Vamos para mais um dia de análise diária. Hoje, dia 5, né? Quarta-feira. Quarta-feira aqui. Temos algumas situações hoje. Antes da gente começar, só deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Como é que a gente tá de notícia hoje? Aqui no calendário econômico nós temos hoje notícia 9h15, tá? Notícia 10h45. Para quem opera o SDCAD, tem notícia aqui de decisão de taxa de juros importante 10h45, então cuidado, tá bom? 11 da manhã, né? E depois no período da tarde algumas coisinhas, mas bacana. Então, horário de atenção 9h15, ADP, né? Prévia de payroll. Essa semana aí é a primeira sexta-feira do mês, então a gente vai ter payroll na sexta-feira. 10h45, 11 horas. Então, ó, horário de volatilidade: 10 da manhã, o mercado à vista abrindo. 9h15, ADP. Temos 10h30, mercado americano abrindo. 10h45, PMI. 11 horas, PMI, tá? Então, bem conturbado o dia hoje, beleza? Então, um pouquinho mais de cautela. Essa volatilidade também gera oportunidade pra gente, então a gente não opera notícia, tá? Digo, ficar vendo, vai sair a notícia positiva, a notícia vai ser negativa, nossa, será que isso vai ser bom pro índice? Será que isso vai ser ruim pro dólar? Então, assim, a gente não fica nessa pilha, tá, galera? Porque não faz o menor sentido. A notícia, a galera se posiciona muito antes da notícia de sair. Então, não se apeguem a isso, tá? Depois, um dia eu faço um vídeo ensinando como a gente se posiciona a partir de notícias, tá? Mas não tem nada a ver como a notícia sai, e sim o que a gente está vendo no gráfico, beleza? Bom, começando com o nosso mini índice aqui, galera. O que são os primeiros pontos que a gente precisa ver? Liquidez, né? Deixa eu só apagar os alarmes aqui. Beleza. Bom, a primeira coisa que a gente precisa observar é o ponto de liquidez macro. Eu estou olhando aqui no H1 e o que é importante? O meu H1 ainda não fez quebra de estrutura, então a gente está naquela situação do índice que o índice ele ainda é uma tendência baixista, tá? O mercado agora fez uma reação, né, ontem, mas assim, ontem o mercado abriu perdendo fundo e voltou, só ele praticamente fechou no 0 a 0, tá? O que a gente precisa entender? Teve uma reação, isso é positivo pra gente, mas ainda a quebra de estrutura nos 60, tá? Não aconteceu, beleza? Então esse ponto aqui é interessante pra gente ficar de olho, ó. Repara, esse ponto é bacana. Acima dele a gente tem um POI no 60, tá? Assim, tá meio longe esse POI ainda, mas é uma situação que a gente pode esperar possíveis manipulações para o mercado voltar. Ou seja, nosso ponto vendedor mais forte tá aqui, tá? Em cima dessa liquidez. Tá? Quando eu caio o tempo gráfico, o que a gente começa a entender? Topo descendente, topo descendente, topo descendente, o mercado começa a quebrar estruturas aqui. Opa, legal, bacana, tá? Ó, olha aqui nos 15 aquele POI acima da região aqui, ó, bacana, uma região vendedora. Vou anotar aqui nos 15 minutos, tá? Então, ó, região de manipulação bacana aqui, certo? Que é bacana a gente entender? Aqui dentro, assim, por exemplo, eu vendo? Por enquanto não, porque eu não tenho nenhuma liquidez bem formada como essa aqui, ó. Tá vendo? Então a melhor região pra gente vender tá aqui, tá? Quando a gente cai para o 5, vamos tentar visualizar essas estruturas melhor. Ó, o mercado faz choque aqui nos 5 minutos, né? Onde o mercado começa a criar uma estrutura altista, né? Então, ó, o mercado vem, toma liquidez, executa POI,
O mercado vem, está rompendo aqui agora essa situação. Então, assim, o que a gente pode observar? Posso tratar aqui como um boss secundário, né? E a onda que está rompendo é justamente essa. Aqui a gente tem uma consolidação, o que gera ponta de liquidez aqui no fundo, certo? O que valida para a gente, por exemplo, esse Fair Value Gap, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma entrada um pouco mais forçada aqui, nos 15 minutos, por exemplo, a gente enxerga essa liquidez também, bacana, então aqui a gente tem um possível ponto comprador para subir com o mercado até as regiões mais líquidas, que está aqui, ó. Aí depois a gente desce com ele. Por enquanto eu não fico buscando muitas vendas não, tá? Para quem for forçar vendas, vai trabalhar em que sentido? Ó, o mercado, tá vendo que a liquidez que ele vai deixar aqui no topo, né? Então você vai trabalhar a venda aqui em cima, ó, olhar aqui para trás e tentar. Só que essa venda você vem curta com ela, ó, porque ainda estamos em micro tendência de alta, ó, o mercado está trabalhando assim. Agora, a hora que o movimento, por exemplo, quebrar uma estrutura maior, deixar uma liquidez e aí você quiser vender aqui, ó, essa venda você pode estender, tá? Essa venda você pode estender até a próxima liquidez. Essa ainda não, porque a estrutura ainda está secundária, está altíssima, ó, tá assim. Então, se você pega uma venda depois dessa liquidez aqui, você carrega ela pouco até um POI aqui, não até a quebra, tá? Cuidado com isso. Importante visualizar, tá? Então, assim, o índice não tem muito o que fazer, né? O cenário ideal é esperar chegar aqui. Não sei como é que o mercado vai abrir. Hoje tem bastante notícia, então pode trazer bastante volatilidade para a gente. Cuidado com o preço perto do seu POI. Por exemplo, vamos supor que, né, 9,15 a gente tem notícia. Em 9,15 o preço está aqui, ó, bem em cima do POI. É uma entrada que eu não faço, tá? Eu deixo ele, porque às vezes ele manipula muito, ó. Às vezes eu até estou entrando do lado certo, que é comprador. Porém, o mercado tá volátil, então ele me tira, eu sou violinado. Então, cuidado. Agora, se o mercado tá aqui, tá longe da liquidez e vai sair a notícia, aí beleza, você pode deixar sua ordem aqui, stop aqui. E ó, aí o mercado às vezes na volatilidade busca a liquidez para manipular e te executa. Tá bom? Então, pega essa dica aí. Nosso dolinha, olha aqui os 15 minutos. A gente fez uma venda ontem no dólar aqui, ó. Né? O mercado até veio, mas tirou a gente no zero antes, né? Quer ver? Foi aqui, ó. Vendi aqui, ele andou, me tirou no zero, depois veio até pagar. Aí depois estourou para cima ainda. A gente conseguiu sair no 0 a 0 aí no dólar, tá? Não teve muita coisa, não. Bom, o cenário aqui, ó, a gente teve um movimento de expansão, um movimento de mitigação, o mercado beijou, tomou a liquidez aqui perto dos 50 e rompeu. Então eu posso trazer essa minha nova referência aqui, ó, tá? Certo? Isso aqui seria nosso boss, né? Certo? Que a gente... Vamos cair no 60 aqui. No 60, o que a gente está vendo? Ponto de liquidez, regiões compradoras. Ó, então aqui, no 60, o que está interessante? Essa região. Ó. A melhor região para compra está aqui. Está longe ainda, né? Mas a melhor região para compra está nessa região. Quando eu caio tempo gráfico, nitidamente eu vejo rompimento de topo e vejo que eu estou numa região cara. Então, essa região aqui toda é vendedora, certo? Quando eu venho para o 15, o que pode acontecer? A gente pode esperar manipulação de topo para vir. Lembra, como é que a gente espera essa manipulação? Barra rompendo. Essa barra tem que devolver. A gente diminui o tempo gráfico e entra aqui no meio, ó. Aí a gente cai com ele. Aí a gente vai caindo até onde? Os pontos de liquidez, ó. 1 aqui, 2 aqui, esses são seus alvos. Aqui já vai dar um payoff
de 3, 4 para 1 quase, tá? Beleza, então vamos cair para o 5 aqui, pra gente ver. Esse é um tipo de entrada. Um outro tipo de entrada é qual? Ó? Tipo esse aqui, ó. Mercado fazendo fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, quebra. Então, possível choque. Você vai puxar referência. Onde está a sua liquidez? Está aqui. Então, você vai usar esse POI aqui de cima. Ó, ó a sua venda aqui, ó. Tá? Após tomada de liquidez. Então, você estaria nessa venda aqui, ó, dormindo posicionado, tá? O mercado ainda pode manipular essa região. Então, você pode deixar um alarme aqui para manipulação. Ou então, você pode esperar, né, essas quebras aqui, ó, que são um pouco maiores. Tomou liquidez, você vai descer com ele. Ah, Luiz, eu quero comprar aqui nessa tomada de liquidez. Eu posso? Pode. É agressivo? É, porque você ainda não chegou na região barata de desconto. Então essa aqui seria uma compra de recuperação. Essa compra você não carrega até o final da liquidez máxima para rompimento de BOS, porque você está trabalhando em mitigação. Então você está usando liquidez, você executou sua compra para vir um pouquinho e já saiu. Então 2 para 1 aqui já fechou a conta, tá? E aí depois você vai usar essa referência, esperar a liquidez ser criada para tomar a liquidez e executar num POI aqui. Tá? Então esse tipo de operação que a gente vai esperar. Então tá vendo? Por enquanto aqui a gente está esperando vendas, no máximo uma compra forçada depois dessa tomada de liquidez. E aí você pode também usar pontos de liquidez aqui, ó. E aí pensar em compras, né, mais abaixo, tá bom? Então a gente pode estudar isso aí no dólar. Beleza? Lá no nosso euro, gráfico de 1 hora, o mercado deu nossa entrada de risco dentro desse Fair Value Gap. Eu estava sem liquidez no macro para executar, então a gente não executa. O que a gente está esperando agora? Confirmação, né? Então, se a gente vir aqui para os 15 minutos, a gente pode ver um choque do movimento, onde o mercado cria essa referência, né? O mercado agora me cria pontos de liquidez interno. E aí você tem possíveis execuções. Por exemplo, você tem um POI aqui, ó. Então o mercado agora está fazendo essa possível execução. Vamos marcar pontos de liquidez numa hora. Onde tem liquidez? Tem aqui e tenho aqui. Ou seja, existem possíveis execuções compradoras abaixo dessa região, tá? E o mercado pode dar aquela descansada aqui. Aqui eu não gosto tanto dessas vendas, tá? Porque o mercado está no movimento de expansão, ele mitiga, o foco dele é expandir até esse topo. Então, essas vendas aqui são meio agressivas depois que o mercado já buscou a liquidez necessária, tá beleza? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai cair para os 15, você tem duas opções. A primeira é esperar esse rompimento e trabalhar a nova estrutura, tá? Essa é a primeira situação. A segunda é cair aqui para os 5, ó. O mercado está aqui, chegando próximo a essas regiões, onde a intenção é compradora. Topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente. Começou a quebrar a estrutura. No 5 não começou? Então, ó, o que você vai buscar? O choque do 5. Criação de micro referência. Ó, olha aqui nos 2 minutos. Ó, o mercado cria liquidez e já executa. Então a gente pode ir treinando agora, ó, esse espaço menor de tempo aqui nos 5, 2 minutos, tá? Podemos ver essa estrutura. Fechou? Então é isso que a gente vai começar a observar no GBP. No euro. Lá no GBP, o que a gente pode marcar? Mesma situação, ó, o mercado parou lá no nosso imbalance, não tinha liquidez, então dificilmente a gente bate risco entry ali, né? Deixa eu apagar um pouquinho de coisa. Ponto de liquidez H1 está lá em cima. Você tem agora esse ponto de liquidez H1. E você tem esse ponto de liquidez H1. Então assim, abaixo aqui ele fica comprador, aqui vendedor, mas cuidado com essa venda, mesma situação do euro, o foco dele é romper esse cara aqui.
tá? Quando eu caio para os 15, eu ainda não vejo quebras aqui, né, nítidas. No 5 a gente já vê aqui, né, ó. Olha lá. Então a gente pode trazer a quebra do 5, o que vai lá nos 15 criar toda essa estrutura, né, ó. Tá? O que é interessante? Aqui no 5, ó, topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente, quebrou a estrutura novamente. O que vai criar esta referência. O mercado expandiu, o mercado veio tomar liquidez. Então, assim, o que a gente pode esperar? Essa estrutura para entrar comprado nele e vir até esse rompimento da liquidez aqui, ó. Tá certo? Então podemos ficar de olho ali, vou deixar um alarme lá. Beleza? Mercado tomando essa liquidez interna, também a gente pode ficar de olho em possíveis compras aqui abaixo, tá? Vou deixar um alarme aqui também. Nosso Shao, 60 minutos. Olha que bacana. Bem bonito foi a execução, tá? Ó. Vou apagar isso aqui. A nossa macro tá aqui, né? Ó. O mercado expandiu, o mercado mitigou. O foco está de rompimento desse fundo, boss primário, tá aqui. Aí o mercado segurou lá naquele último POI, quebrou estrutura, criou referência, mitigou, rompeu e tá aqui dentro dela. Quando a gente olha lá no H1, onde está a liquidez? Está aqui, ó. Não tá? Acima dela, lá nos 15, a gente tem um Fair Value Gap aqui e um POI no 5. Olha aqui, quando a gente tem um Fair Value Gap e um Order Block, a gente executa na metade, na intersecção deles, stop descolado. Então tá aqui, ó, tomada de liquidez, execução, ó, você pega toda essa queda, tá? O que você pode fazer agora? Então você pode criar sua terciária aqui, ó, choque do 5, essa referência. Olha o mercado já de novo, ó. Cria liquidez. Em cima da liquidez temos um Fair Value Gap. O mercado está aqui executando ela, tá? E ele já está, ó, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, quebrou. Então ele já está criando essa estrutura aqui terciária, onde o mercado expande. Então você já pode até diminuir o tempo gráfico, né? 2 minutos. O mercado expande, mitiga, toma uma liquidez nesse POI e vem até aqui, ó. Então a gente pode ir trabalhando, né, esse ouro da seguinte maneira até as regiões mais líquidas, essa, depois essa, tá? Então você tem alvos aqui embaixo, tá? Então a gente pode deixar um alarmezinho aqui e tentar trabalhar ele aí. Fechado? Quem for que... Aí os últimos alvos são aqui, né? Você vai entrar no micro, pode estender aqui, ousado, tá? Eu gosto de pôr grana no bolso aqui que já vai dar um payoff bacana. Nosso USD-CAD. A gente está no movimento de expansão, mitigou, tomou a liquidez, a gente falou dessa entrada aqui, né? Aí o mercado está expandindo novamente, então estamos dentro dessa referência. Aqui no H1, o que a gente já pode observar? Liquidez, ó, formada. E logo abaixo dessa liquidez, lá nos 15 minutos, deixa eu apagar esse breaker block, a gente tem aqui, ó, esse imbalance. Então, aqui temos uma possível execução. Deixar um alarme aqui, ó. Tá? 10 pips de stop. Beleza? Então temos uma possível execução aqui. Fica de olho nessa situação. O áudio SD, deixa eu apagar isso aqui para não embolar, gente. Movimento de expansão, o mercado mitigou, ameaçou aí, criou uma baita liquidez, essa região segue compradora, está longe,
Não sei se o mercado volta aí, né? E aí a gente está com essa situação, ó. Choque do movimento, expandiu, mitigou, expandiu. Então, nossa referência veio para cá. Ó. Aí o mercado veio, criou 1, 2, 3 fundos iguais, né? Aqui ele até tomou essa liquidez, ó, e expandiu novamente. A gente pode ficar de olho nessa região, tá? Vamos cair para os 15 minutos. Ó, aqui é uma região que nos interessa até comprar. O mercado voltando aqui é uma região compradora, tá? Mas a gente pode tentar executar antes, porque às vezes o mercado já tomou essa liquidez suficiente. Então, ó, topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo ascendente. Mercado expandiu, mitigou, rompeu novamente. Então, ó, a gente está nessa microestrutura. O mercado expandiu, criou pontos de liquidez, está executando essa comprinha aqui agora. Então, o que você pode ir tradando nele? Ó, esse movimento, esperar esse rompimento aqui agora, tá certo? Nosso SDJPY, né? Essa venda forçada aqui, ó, foi estopada, tá? E aí a gente precisaria de outra liquidez. Não criou liquidez aqui, então não dá para executar esse cara. E aí onde está a liquidez macro? Está aqui. Onde está a nossa execução? Está aqui. Então a melhor região para o SDJPY está nessa situação. Tá? Já deixar o alarme lá, estender esse aqui. Beleza? Movimento em V, ó, tá vendo? Ele vem reto, volta reto. Tá certo? Aqui temos nosso S&P. Olha que bacana, o mercado vindo tomar a liquidez do H1. Ou seja, o mercado tomando essa liquidez do H1, ele está testando esse POI. O que a gente pode até esperar? Uma quebra de estrutura. Ó, choque nos 15. Ponto de liquidez fica aqui. O mercado ainda pode manipular essa região, ó. Tá? Quem quiser esperar rompimento aqui do fundo e estruturas assim, também dá, tá? O S100, mesma situação, tomando liquidez H1, mas ele não quebrou a estrutura. Aqui está continuando a movimentação em alta. Ou seja, a referência aparentemente está sendo rompida, né? Olha aqui, ó. Tá vendo? A onda que está rompendo isso foi essa, ó. Ou seja, essa liquidez ela é criada para uma possível execução nossa embaixo, ó. Tá vendo? Vou deixar um alarme lá, fica de olho nisso, tá? Às vezes o mercado vem manipular essa região ainda. Tá, beleza? Deixa eu dar só uma olhada no Bitcoin, como é que está. O mercado, ó, saiu da captura de liquidez toda, tá vindo pro rompimento do topo, ele vai criar uma nova referência pra gente tradear ele assim, ó. Tá? O mercado ainda não veio aqui. Ele pode vir, aqui tá válido ainda a nossa situação, beleza? Mas ele não precisou dessa liquidez, tá? Bom, boa quarta-feira, boa semana, galera. Fiquem com Deus. Grande abraço, tamo junto.